Olá, hoje eu estou com o Marcelo Tannenberg, que é MVP em Outlook da Microsoft, é empresário com mais de 20 anos de experiência no mercado de tecnologia da informação e é o único brasileiro que tem um livro publicado na coleção For Dummies nos Estados Unidos, que é Gerenciamento de seus negócios usando o Outlook para principiantes, traduzindo para o português. Tudo bem, Marcelo? Olá, Butch, tudo bem? Marcelo, como é que uma empresa, ou como é que você que está nos vendo, lida com o excesso de e-mails? Uma das coisas interessantes, em 2002, quando eu lancei o meu livro Socorro, Roubar Meu Tempo no Brasil, fui apresentar treinamentos de produtividade com Outlook, porque as pessoas falavam, agora eu não tenho tempo, Mas o que está acontecendo? Eu estou afogado em e-mails. Então daí o título Afogado em E-mails. Daí o título Afogado em E-mails. Eu fui pesquisar primeiro o que está acontecendo. Primeira coisa é, e-mail é mais uma forma de comunicação. Então, e-mail, Twitter, celular, as questões hoje são, primeiro, por que você comunica? Você está recebendo a minha informação? Quem está nos assistindo está recebendo e entendendo a informação? É essa informação que ele queria? Então, a primeira coisa que você faz numa análise, numa caixa de entrada de e-mails, quando você coloca ela, em vez de por ordem cronológica, conforme vai chegando, você vai colocar a caixa de entrada de e-mails por ordem de remetentes. Então você começa a analisar primeiro uma coisa, uma que os americanos chamam de thread, a sequência de manda, responde, manda, responde, manda, responde. Tem gente que diz que quando dá essa discussão, dois colegas discutindo, vai e volta o e-mail, aí eleva e manda para o chefe. O chefe tem que plantar bananeira e ler de cabeça para baixo toda a história? Não dá. Então o que tem que acontecer? Você tem que dar um resumo do problema e se está chamando mais uma pessoa para a solução. Mas essencialmente, quando você pega e coloca para o remetente, você começa a perceber. Você tem excesso de newsletter, excesso de informação. Dá para botar isso numa outra caixa? Então você cria uma regra de que tudo aquilo que não é urgente vai para uma caixa que você lê quando tem tempo. Então eu crio uma caixa, por exemplo, noticiário. E pode ser uma newsletter interna, pode ser um boletim do fornecedor, pode ser uma atualização de tecnologia. Eu crio uma regra que ele vai para essa caixa. A outra é, as pessoas utilizam de formas muito interessantes, às vezes inteligentes, o e-mail. Mas quando você começa a perceber essas formas, você elimina problemas. Por exemplo, toda empresa tem um cara de que você pode chamar ele de marqueteiro. O que ele faz? Ele espalha e copia para todo mundo como ele é ótimo, como a equipe dele é ótima, sem ele a empresa não seria o que é. Como é que você resolve o problema? Na hora que você cria uma regrinha, pega tudo que chegar no marqueteiro vai para a pasta marqueteiro. Você liga e chama, cara, você me mandou 20 e-mails e não disse nada. A partir do instante que você revela o comportamento, as pessoas deixam de fazer. Você tem um outro comportamento muito interessante, que são as pessoas ansiosas. Então nós temos outro personagem, é a capituleira. O que acontece com a Capitu? Você dá uma tarefa para a Capitu. Fala, Capitu, olha, tem esse trabalho aqui, me entrega esse trabalho. Tá legal. Daí, em 5 minutos, um e-mail. Chefe, já fiz 5%. Fulano, já fiz 3%, mais 4, mais 7, mais 8. Até terminar, vieram 93 e-mails. Como é que você elimina o excesso de e-mails dessa pessoa? Você tem alguma ideia? Treinamento. Negativo. Você só faz uma pergunta para ela. Capitu, quando é que você vai terminar isso? Depois de amanhã. Se não houver problema, não me envie e-mails. Existe até a tendência de se repetir. Mas depois da segunda vez que você fizer isso, nunca mais. Você elimina 40 e-mails antes, 100 e-mails antes de serem escritos. Então nós queremos receber comunicação efetiva. Trocar fotografia do filho, do amigo, no trabalho. Cria um SharePoint, cria um lugar para compartilhar e pendura lá e fala que está lá. Você desafoga o tráfego da sua empresa. Então você vai olhar essas correntes aí que passam. Corrente já nem passa porque o filtro da empresa tira. É a corrente interna. Corrente interna. Então como é que a gente resolve isso? Conscientizando
O pessoal nos Estados Unidos agora tem uma palavra chique para mudança de comportamento. Change Management. Então nós temos uma palavra chique para gerenciar as mudanças de comportamento. A questão é, você faz um planejamento, estimula as pessoas a participarem, treina para que essas mudanças ocorram. Com isso, você vai ter resultados, menos e-mail e melhor comunicação. E é isso, basicamente é isso que consiste o seu treinamento de afogado em e-mail? O meu treinamento em afogado em e-mails consiste, primeiro, em conscientizar. Na realidade, não. Ele consiste, primeiro, em discutir o problema como equipe, a partir desse problema, conscientizar. Onde as soluções vão vir da comunidade, não é o Marcelo que é o gênio. O Marcelo não é um gênio. Ele é uma pessoa que vai trabalhar junto para trazer a solução que eles querem trazer. Por exemplo, no escritório de advocacia, as secretárias falam, puxa, isso aqui está modorrento. Sem piada, proibir piada. Quem sou eu para proibir piada? É uma questão de cada empresa. Você também quer fazer um lugar que está cansado, não está modorrento e vai ler piada? Põe lá um lugar para ler piada e para relaxar. Não tem salinha de relaxar para pessoal de telemarketing? Então, cada lugar cria a sua cultura. Mas a cultura de comunicação, não entupir as vias com coisas pesadas. Se você tem um Placeware, um SharePoint, algum lugar onde você deposita e compartilha, em vez de estar jogando 5 megabytes, 10 megabytes pela rede, tudo funciona melhor. É uma questão de planejamento, organização e, mais do que tudo, entender quem é que está trabalhando com você e, a partir do que essas pessoas pensam, criar uma solução. Trabalho em equipe. Eu acredito que ensinar bom senso, isso ensina, mas dar dicas e dar algumas sugestões. Dicas. Se tivessem valor, não teria centenas de dicas aí escrito por aí pela internet que ninguém usa. É mais do que dicas. É como executar de fato e como monitorar para que a mudança aconteça. Ok, Marcelo. Eu vos agradeço e quero convidá-los, acessem grupotreinado.com. Se quiserem mais informações sobre esse conteúdo, ou ligue para a gente que nós estaremos à sua disposição. Muito obrigado. Obrigado.